Beleza? Nosso primeiro podcast entre os sócios. Verdade mesmo. É isso aí, faz uns 2 anos que a gente tá falando, vamos fazer um podcast. Então tá Vamos agora, lá. pronto. A hora da verdade. E agora é a hora da verdade. E eu sou novata aqui, né? Porque Isso. vocês já estão aí Profi. bastante ensaiados. Eu queria começar com uma pergunta, Manda Wender. lá. Queria que você falasse que ficou muito no meu coração nesse evento que a gente teve junto aí no Sul, falando sobre você foi trazer a imagem de uma escadinha mostrando a evolução, mas você não falou sobre a evolução do negócio ou da condição assim da pessoa. Quando a gente olhou a escadinha, a gente achou que você ia falar sobre o crescimento do negócio, e você falou do crescimento da consciência, da expansão da consciência, que o negócio vai tomando uma proporção quando nós que estamos à frente do negócio amadurecemos e expandimos a nossa consciência. É ela que nos leva à maturidade, ela que nos leva a buscar um outro tipo de comportamento, ela que nos leva a um outro tipo de conexão, né? E que você também colocou algo muito legal, que não é uma alta conexão, né? Não, você não vai subir essa escadinha, aquela evolução, sou mais que você. Não, você colocou muito isso, achei muito lindo. Não é mais, né? Você não volta para trás, você vai, Sim, né? Essa visão aí eu não sei nem falar. Gostaria até que você repetisse sobre isso. Não, muito legal. Aquela escadinha a gente fez pensando na evolução da consciência da pessoa para networking, no caso, mas aquilo serve para tudo. Né? Para tudo na vida, eu acredito muito nisso, que a evolução, a nossa transformação em qualquer coisa, ela só vai acontecer na hora que a gente toma consciência daquela coisa. Não importa que seja para o networking, para o trabalho, para um relacionamento, para algo que eu quero pessoal. Eu quero evoluir meu preparo físico. Quero melhorar a minha alimentação. Eu quero entender mais sobre tal assunto. Eu quero evoluir as relações dentro da minha empresa. Eu quero melhorar meu contato com o cliente, meu atendimento com o cliente. Isso só vai acontecer na hora que a gente toma percepção disso, na hora que a gente toma consciência disso. Enquanto a pessoa não toma consciência que ela está atendendo o cliente dela mal, ou que o produto dela é ruim, ou que ela não se posiciona como ela deve se posicionar no mercado, ela não vai mudar, porque ela não sabe. Né? Então, aquela escadinha da evolução da consciência, ela tem o intuito de mostrar a evolução da consciência pensando em network ou melhor, e principalmente, sem querer passar a ideia de que a evolução te faz melhor. Ou seja, nós não estamos num estágio de consciência melhor do que do outro, nós estamos num estágio de consciência posterior ao do outro. Eu gosto sempre de usar o exemplo da criança e do adolescente, porque se fosse verdade isso, então eu poderia afirmar que uma criança, ou melhor, que um adolescente é melhor do que uma criança, e não é verdade. Um adolescente ele consegue pensar de uma maneira mais complexa, ele consegue resolver problemas mais complexos, mas ele não é melhor do que a criança, eles estão simplesmente em estágios de consciência diferentes. E isso é para tudo na vida. Nós temos pessoas em estágios de consciência anteriores ao nosso. Com certeza existem pessoas nesse mundo com estágios de consciência posteriores ao nosso. Dentro daquela escadinha lá, eu acho que o ponto que mais vale a pena tocar aqui, talvez tenha mais do que um, mas eu vou, para não me estender muito, falar da autorresponsabilidade. O principal degrau para mim ali é a autorresponsabilidade. É na hora que a gente percebe que tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa. Eu aprendi isso há pouco tempo, assim, de ter clareza, sabe? E eu devo isso a vocês duas, que me abriram a mente para novos assuntos, sabe? E hoje eu entendo que tudo que acontece na minha vida, seja no relacionamento, seja na minha vida pessoal comigo mesmo, seja na minha vida aqui na minha mentalidade, seja na minha vida profissional, seja no relacionamento com cliente, sócios, amigos, meus pais, tudo que acontece é responsabilidade minha. Minha. Tirando isso, é eu culpando as pessoas, é eu jogando nas costas das pessoas algo que eu não quero olhar em mim. Então, a partir disso, eu acho que a partir que a pessoa presta atenção e entende isso, eu acho que é a virada de chave para tudo na vida, sabe?
Pra mim foi. Acho que não tem nada que eu aprendi nessa vida de mais importante até agora. E tem uma escadinha, quando você vai explicando isso, aí você chega no final, que é a ambiência, né? Que todo mundo busca um ambiente para ter o network qualificado e tudo mais, mas ela só chega lá se ela passou por tudo isso, né? Essa consciência vai aumentando. Tem um momento lá da escadinha que a Fer que colocou, né? Que você quer falar um pouco, filha, sobre isso? Eu queria voltar um pouquinho na questão da autorresponsabilidade, porque as pessoas, elas confundem um pouco essa questão da autorresponsabilidade, sabe? Eu gosto muito de puxar a responsabilidade para mim quando a gente fala das questões da empresa, das questões organizacionais, porque a empresa é sua, a responsabilidade é sua mesmo e o cliente é seu, né? E as pessoas tendem a enxergar isso como culpa, né? Muitas vezes assim, nossa, Fernanda, mas você fala de autorresponsabilidade, mas você fica toda hora falando que a culpa é sua. Não, a culpa não é minha, porque a culpa me leva para baixo, mas quando você fala de responsabilidade, né, quando você puxa isso para você, você consegue encontrar soluções, você consegue encontrar novos caminhos, né? Senão você tá, como o Ender falou, jogando no outro, e jogar no outro não te traz resolução de nada, né? Então não adianta eu falar assim, porque é minha liderança, porque é minha equipe, não vai resolver a situação, né? Então é muito diferente de culpa. E a mulher, ela já tem essa questão da culpa, né? Quem é mãe, eu não sou, mas quem é mãe adora falar, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E é uma questão muito feminina. Então, às vezes, quando a gente fala sobre isso, sobre responsabilidade, já bate no peito assim, nossa, então não tá dando certo porque eu não soube fazer. Não, peraí, deixa eu ver o que tem para melhorar, deixa eu ver o que eu posso fazer, né? Então, na verdade, tudo começa no primeiro degrau da escada, né? Que é o que a gente estava falando, que é sobre a consciência. Então, esse despertar da consciência para você chegar lá nesse estágio de assumir a responsabilidade das coisas. Só que o despertar dessa consciência, Fer, tá vindo agora, né? Porque se você olhar para o mundo, a gente está falando do mundo de negócio, por exemplo. No mundo do negócio, eu com 20 anos, 21, 22 foi quando eu me formei. Num momento, eu me formei na Unesp em 22, a gente eram 35 pessoas na minha sala fazendo fisioterapia. As pessoas não sabiam nem o que era fisioterapia. Né? Foi uma turma muito depois da primeira turma que foi de fisioterapia em Campinas. Não sabe o que é. Então, assim, imagina, eu com 23 anos, eu ia saber, não sabia nem o que era consciência. Como a gente vai falar de expansão de consciência, de mercado e de tudo mais? Eu acho que tudo vem acontecendo nesse momento, né? Que vem sido trazendo, assim, a expansão da consciência no negócio, né? O respeito, a ambiência. Eu acho que é o momento do mundo, né? A gente está vendo a questão da consciência em todas as áreas, né? Em todos os mínimos detalhes. A gente vê a questão do preconceito, enfim, tem tanta coisa no mundo hoje que eu e o Ender, um dia a gente estava assistindo, a gente tentou assistir como que chama? Aquela stand-up. Um stand-up. Verdade. De uns... 2015. 2015. Não dá para assistir. É tão absurdo o nível de consciência das pessoas, o nível de desrespeito daquela pessoa que tá ali no palco. Não tem graça, entendeu? Hoje não tem mais graça. Então, essa questão que você trouxe, né, do nível de consciência, ele tá num processo muito especial no mundo, né? De falar de saúde mental, a gente viu aquela ginasta lá. Por exemplo, uma das coisas que eu vejo... Desculpa te cortar, Fê. Foi bom homem, branco, heterossexual, classe média e cristão. Estou me descrevendo. É um privilégio, vamos dizer assim. Porque você está fora da grande maioria
dos preconceitos e julgamentos que existem. As piadas desse stand-up que a Fer tá falando ataca quem não tá aqui. É um monte de piada com negro, com gay, com mulher. E aí você me fala assim, Wender, você sempre teve essa consciência? Não, eu me julgo uma pessoa de muito bom coração. Mas por muito tempo na minha vida, eu não tive essa consciência. Essa consciência, ela se expandiu na minha mente com a CLN. A partir do momento que eu me vi em um ambiente onde eu ia trabalhar exclusivamente com mulheres. E que a gente ia falar de um propósito de gerar liberdade e protagonismo feminino. E, consequentemente, a gente ia bater na tecla de equidade de gênero. E a partir daí eu falei, cara, preciso entender desse negócio. Preciso saber o que esse negócio de equidade de gênero é tão diferente assim. Quando eu estava na faculdade, falavam de cotas. Eu falava, cara, mas se eu estudei mais, por que a outra pessoa precisa de cota? Você vê o nível de ignorância. Exatamente, né? Isso é uma ignorância É uma absurda. ignorância, mas esse é o despertar da consciência. É você sair da ignorância e você chegar num outro lugar. Exatamente, né? Acho que era esse ponto que você estava trazendo, né, Fê? Exatamente. E assim, eu gosto de trazer para mim essas coisas para não passar a impressão para quem está ouvindo que, beleza, então quer dizer que você sempre teve esse olhar. Não, cara, é uma mudança que vai acontecendo ao longo da vida. E isso vai acontecendo a partir do momento que você observa, presta atenção nas coisas que estão à sua volta e busca conhecimento. Tem que buscar conhecimento todo dia. Não tem esse negócio de, hoje não dá. Todo dia. Se você quer ser uma pessoa diferente nesse mundo, ter um negócio diferente, crescer, ter resultado, ter sucesso, tem que estudar todo dia, tem que aprender todo dia. Para mim é lei número 0 essa. E a consciência... E é para sempre. E a consciência passa disso. Como que eu vou tomar consciência das coisas se eu não construir conhecimento? Não vai cair do céu. E você vê, Wender, que a gente nesse movimento de estar entrevistando, né, pessoas dos negócios, a tônica foi idêntica. Isso me chamou muita atenção. Quando você pergunta assim, traz pra gente a sua história e o que você faz de diferente, o seu diferencial no seu negócio e como você começou. É mais ou menos tão igual, é até engraçado de falar, né? E depois, o que impactou? O que você impacta? O que você vê que você impacta o outro? É mais ou menos igual. Sabe por que eu acho que é igual? E áreas diferentes, campos de trabalho diferentes, muito diferentes, idades diferentes, né? Mas todo mundo dentro da mesma questão que é empreender, né? Que é ter o próprio negócio. Então, acaba passando por desafios, né, que são relativamente parecidos e isso tem tudo a ver com o que a gente está olhando e trazendo para o mercado nesse momento, né? Porque para a gente começar uma empresa, não tem como a gente começar sem a gente despertar essa consciência, então a gente passa aí pela mentalidade, né, do empreendedor, do empresário, da autoconfiança mesmo, dessa autorresponsabilidade, de olhar para você, né, em primeiro lugar, para depois a gente conseguir olhar de fato para o nosso produto, para a forma que a gente quer entregar isso para o mercado. Não só como está o nosso produto, mas como o nosso cliente recebe aquele produto. Quem que é esse cliente, né? Qual é o nicho que eu vou focar? Então, isso é o produto, né? A gente conseguir evoluir esse produto para depois a gente chegar no nosso posicionamento. Tá, então o que eu vou defender a partir desse produto? O que eu vou levar para o mercado? O que eu quero entregar para o mercado? E aí você precisa se posicionar. Você precisa aprender a falar sobre isso, você precisa se vestir sobre isso, né? E cada dia mais, se você entrar na internet, quantas pessoas estão falando sobre isso? O marketing não é mais post hoje, né? O marketing é um conjunto de coisas. E esse conjunto de coisas vai levar para a venda, que é o que o empreendedor quer, né? Todo mundo quer vender. Aí a gente começa num processo comercial, a gente começa a focar no marketing, a investir no tráfego. Mas se você não fez todo esse processo, não tem como o marketing sustentar um produto ruim, não tem como o marketing sustentar a sua falta de posicionamento, sua falta de autoconhecimento.
né, para entender o que você consegue entregar, não tem como, né? E o último ponto é o último ponto da escadinha também, que é a ambiência. Que é a ambiência? Cara, é o topo da consciência. Porque quando a gente fala de networking, tá todo mundo ali querendo vender. Todo mundo ali querendo falar do seu negócio. E a gente aproveita muito pouco as pessoas. A ambiência é isso, né? Eu tava vendo uma blogueira na rede social, que essas semanas ela tava num hotel com outras pessoas dentro do quarto. E as pessoas que estavam com ela saíram para correr de manhã. Ela falou, nossa, eu não acordo de manhã para correr todo dia igual essas pessoas. Mas todo mundo acordou e foi correr. E eu fui junto. Esse é o poder da ambiência. Então você escolher exatamente as pessoas que você quer se conectar. Porque imagina se aquelas pessoas não tivessem saído para correr, que é um esporte, tivessem saído para outra coisa. Então esse é o poder da ambiência. De você estar com as pessoas certas e aquelas pessoas te alavancarem mais ainda, te levarem mais ainda para frente, para alcançar o seu objetivo, seus sonhos e pessoas para você se inspirar. Então, esses pilares que eu acredito que acabaram surgindo aqui hoje e que tem tudo a ver com o que a gente quer levar para o mercado. E quando você fala sobre tudo isso, né, eu fico pensando assim, se não tiver verdade, as pessoas falam muito da essência, falam muito de tudo. Eu acho que a gente papagaia muito. Então, assim, network. Apareceu na minha vida essa palavra em 2017. Hoje, network é tudo. Network é você olhar no espelho, network é fazer café, network é falar lá na frente, tudo é network. Isso me ofendia na minha alma. Eu falava, nossa, mas network, né? Parei. Falei, não vou nadar contra. Network é tudo mesmo, tá tudo bem. Mas aí onde pegou, que me pega muito quando vocês trazem as coisas, e assim, você é minha filha, mas eu tenho eu escuto muito o Ender, porque o Ender tem muita paciência. Então quando eu comecei com essa briga de network, assim, tudo é network, né, o Ender? Mas é uma questão do network na consciência também, né? Tem um network mais básico, tem um mais assim, tem uma... É que o network... É verdade. Nada mais é que você ter uma rede de contato. Então, assim, o network, ele tá em todo lugar. Eu acho que é isso que acontece hoje no mercado e que às vezes as pessoas confundem. Ele tá em todo lugar. Então, assim, a pessoa te convida para ir lá na clínica da médica dela, vou fazer aqui um evento para apresentar um novo produto. E networking. Eu vou chamar você para um evento, sei lá do que, de lançamento. Networking. Tudo tem networking, porque de fato, tudo você está conhecendo pessoas, você está se relacionando, você está encontrando outras pessoas. Não deixa de ser networking. O problema é que as pessoas não sabem praticar o networking. Então lá pode ter networking. Você é uma pessoa que você pode chegar em qualquer lugar que você vai fazer networking. Mas aonde acalenta meu coração, quando eu ouvi isso, que veio em contato, é que é uma evolução também da consciência no negócio. Você começa com aquela consciência, que isso eu levei para minha vida. Uma pessoa me fez uma pergunta, pra mim, ela tá ali, que a consciência dela ainda tá ali, ela ainda tá culpando o outro, ela ainda tá achando aonde que ela não tá conseguindo sucesso, onde ela não consegue falar porque tá faltando isso, porque tá faltando aquilo, porque não tem oportunidade, porque aquela mulher é aquilo. Aí quando eu olho um pouquinho um outro grupo que já tá mais assim, eu falo, uau, é onde a gente, não é porque a gente quer estar lá, porque a gente quer ser diferente de todas as redes, por exemplo, da cidade de Ribeirão onde eu estou. Não é esse meu desejo, que eles me vejam mais. Não, mas saibam diferenciar. Que aqui o que a gente faz? Trazer pessoas para trabalhar, expandir a consciência nos relacionamentos, né? E aí você vai, até chegar o momento que a gente vai chegar, né? Em maio, graças a Deus, nós vamos entrar aí num outro ambiência, uma outra empresa, que a gente vai trazer a evolução de fato para essa pessoa que está olhando para o negócio para chegar lá, né? Não para ser mais que o outro, mas para conseguir chegar. Ela precisa aumentar essa consciência. Sim, né? Essa questão de network, você reuniu pessoas, tá acontecendo conexões entre pessoas, ponto.
Eu acho que a questão é como a gente pode ensinar pessoas a explorarem o ambiente. E como ela pode se colocar na melhor condição para explorar aquele ambiente. Porque são coisas que precisam se completar. O ambiente existe, eu estando lá ou não. Networking está acontecendo, beleza. Eu posso participar desse ambiente e não fazer networking. Ou não estar pronta? Eu posso participar desse ambiente, fazer networking e não estar pronto para fazer networking e me queimar. Então, são coisas que apareceram nos outros podcasts, nas outras conversas, são temas que a gente vem conversando bastante nos últimos tempos. Aquela sua fala do nosso produto, pode pegar, engarrafar e distribuir para todas as pessoas que existem nesse mundo, porque ela foi perfeita, absolutamente perfeita. Eu nunca vi alguém explicar tão bem o que você explicou. E é isso. Foi extraordinário. Mas assim, e olha só como tudo a gente vem. A gente fala que lindo, assim, ó. Isso é reconhecimento. Sim, a gente isso fala é assim, ó. respeito Nós também, né? ajudamos. A gente fala, eu gosto tanto quando você fala e o seu jeito de que você falou, completou. Isso também fortalece uma equipe, né? Lógico. Porque assim, ó, o nosso trabalho, os nossos produtos, eles vão ajudar pessoas e empresas a prosperarem. Boa. Como a gente ajuda essas pessoas a prosperarem? Olhando para relações. Acho que isso é inevitável. Principalmente as relações com o cliente. Todas. Mas com o cliente ele é especial, porque eu preciso olhar para mim a partir do ponto de vista do cliente. A partir das experiências que eu gero no cliente. E, dentro desse olhar, 2 pilares são fundamentais, como a Fer falou. Produto e o meu posicionamento. Tudo é uma questão de produto e relacionamento. Essa é uma frase da Fer. Tudo é uma questão de produto e relacionamento. Por quê? Se o meu produto for ruim, se a minha habilidade técnica ela é baixa, a experiência que eu vou gerar com o meu cliente não é o marketing que sustente isso. Ela diz isso. Eu posso ter a melhor agência, eu posso fazer o podcast mais lindo do mundo. Se o meu produto for ruim ou se eu não tiver habilidade técnica suficiente para entregar o meu serviço, esquece. Se o meu posicionamento não for adequado para aquilo que eu quero fazer e para o cliente que eu quero atender, a minha competência pode ser altíssima. Eu posso ser o melhor no que eu faço. Na hora que a pessoa for visitar minhas redes sociais, a hora que ela vê a minha imagem pessoal, se não estiver alinhada com aquilo que eu quero fazer, o tiro sai pela culatra também. Eu posso ter a melhor equipe de marketing, a melhor equipe interna, que vão expandir e jogar a minha imagem para todo lado, que vai cair por terra. Então, assim, é isso que a gente faz. Esses são os nossos produtos, que logicamente atendem públicos diferentes. O que a Fer falou é algo que a gente vai lançar mais próximo, né? Que vai começar a rodar no começo de junho. Mas esse é o foco. E esse é o nosso diferencial. Esse olhar não tem ninguém que faz. Ninguém faz o que a gente faz e na competência com que a gente faz. A gente estava na reunião ontem falando de eventos, né? E a gente surgiu em algum momento dos nossos podcasts, assim, a pessoa falou, eu sempre fui uma pessoa de bastidor. Nós também sempre fomos pessoas de bastidor. Verdade. E a gente sabe o que isso custou. Muito. Porque a gente pega a nossa competência e enterra ela. A nossa competência, ela tem que servir para nos posicionar. Exatamente. Então é isso que a gente fez nos últimos eventos, a gente vai fazer todos. Nos posicionar lá. Porque a gente sabe que o que a gente entrega, não tem ninguém que entrega. Não é em Ribeirão, é em qualquer lugar. Porque o nosso olhar, ele é único. Não é porque não existem pessoas competentes. Mas a gente olha para esse olhar único e diferente. Então nos faz levar a nossa informação de maneira diferente e ajudar realmente pessoas. Como aquelas que estavam aqui. Eu não vou ajudar só pessoas que já estão super top e eu vou transformar elas em super, 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 super top. Eu vou pegar pessoas comuns, com negócios comuns e vou fazer ela chegar no melhor ponto que ela pode chegar na vida dela. Eu acho que é isso que a Fer fala. Isso. Exatamente. Um olhar 360, né? Pegar uma pessoa, uma empreendedora e conseguir fazer com que ela olhe de ponta a ponta de maneira inteligente, né? Porque
Todo empreendedor, nós inclusive, já gastamos muito dinheiro à toa. Já rasgamos muita grana, né? Colocando energia, colocando dinheiro no lugar errado, né? Com pessoas erradas. E não pela competência da pessoa, mas porque o empreendedor ele precisa vender e às vezes a gente coloca o foco em coisas que não são importantes naquele momento, né? Então, para a gente vender, não adianta a gente ficar só criando processos comerciais. A gente precisa ter uma visão um pouco mais ampla, né? E essa visão passa por isso que a gente conversou. Passa pelo produto, passa pela experiência do cliente, passa pelo nosso posicionamento. Então, é um conjunto de coisas que vão levar a sua empresa à venda. E essa pressa, né, de vender, de chegar em algum lugar e de ampliar a empresa, vai fazer você gastar muita energia e jogar muito dinheiro na lata do lixo, né? E você vê que não funúncia mais falando de vendas que você está falando, o quanto o mercado de hoje está exigente. Com a entrada do digital, então, gente, antigamente, vou falar sempre da minha idade, você pegar um produto, qualquer um perfume que lançou, você tem jeito aí para falar, tá, vou pegar esse perfume aqui para vender. Você ia ali no vizinho, esse perfume aí é bom, cheira aí pra você ver. É maravilhoso, tá. Aí você cata, vende, aí anota no papelzinho, aí vai, já sai dali, vai. Vendas era isso, né? Eu venho de uma família o pai sempre vendeu. Era corretor, mas sempre eu mesma tinha isso, eu sou da saúde, da fisioterapia, mas quando eu entrei na área da estética e tal, eu falasse pra mim assim, essa semijoia eu vendia pro paciente deitado, tava lá fazendo massagem, olha isso aqui, olha que legal, olha essencial, tudo que aparecia em Ribeirão Preto de multinível, primeiro lugar que eu acho que eles chegavam, sem brincadeira, eu sei. A Fernanda ficava apavorada, chegava lá pra mim, o Emoi, óleo essencial, Dionesse, eu fiz parte de tudo, Ender, tudo. E eu pegava, eu amo aquilo ali. Sim. Falava, nossa, vamos fazer aqui, você senta aí, fica aí vendendo. Nossa, a hora que eu ouvi falar da Dionesse com a células tronco, que ele atua nas células tronco, eu falava, gente, nossa, eu falava pra Débora, que a Débora fez mestrado com células tronco. Nossa, vamos falar com embriologista. Nossa, ficava louca com aquilo. E ficava vendendo para os outros lá dentro, de tudo que aparecia, detox, verde. Mas o seu exemplo falando da sua família, né, que veio dessa parte imobiliária, eu acho que é perfeito, porque assim, o mercado não é mais aquele, o cliente não é mais aquele. Então, assim, você chegava lá e oferecia aí, né, meu avô trabalhava com fazendas e oferecia as fazendas, mas só tinha ele. Quem trabalha com fazenda procura lá o Sérgio, né, o pessoal do cartório, todo mundo sabe quem ele é. Hoje, a galera que trabalha dentro dessa questão da imobiliária, cara, tá filmando maravilhosamente os imóveis. Sim. O site, se você não tiver um negócio bacana, nem começa nessa área, entendeu? Se você não consegue lidar bem, se relacionar com o cliente, nem começa. Posicionamento digital. Então, assim, hoje o cliente ele tá exigente. E o mercado cada dia vai estar mais exigente. O cliente ele quer a experiência cada vez melhor. Então, não tem mais espaço para amadorismo, não tem mais espaço. E amadorismo não é a pessoa que está... não é a pessoa que está começando, é você aprender a entregar o seu melhor, né? Então, assim, eu posso estar começando hoje e não ser uma pessoa amadora. E eu entregar o melhor que eu posso para aquele meu cliente. Mas você vê, filha, tá certinho que você falou, perfeito. E não tem espaço mesmo. Então, aquele jeito que eu tinha, chegar uma coisa na minha mão, eu nem estudava. Por isso que eu falei de papagaiar. Você pega aquele produto e fala, olha, isso aqui trabalha com as células tronco, isso aqui é maravilhoso. E aí você tinha aquele poder de influenciar o outro e vendia, né? Nossa, falaram isso, aquilo outro. Hoje, não é mais assim.
Mas esse seu perfil é maravilhoso, Hoje- porque eu acho que mostra muita questão da paixão do empreendedor, né? Minha mãe, você fala uma coisa pra ela, ela olha aquilo com tanta paixão, que o olho dela brilha, que ela vende qualquer coisa mesmo. Ela... Mas agora, E é uma mas característica agora, não, mas importantíssima. agora, tudo que passou aqui hoje, filha, tem que estudar. Que nem a Malu passou falando de corretoras, né? Ela tem uma história que ela precisou estudar hoje. Ela ensina, mentora, porque você tem que aprender. Você não sai vendendo imóvel. Você tem que primeiro estudar o mercado, estudar 300 metros para cá, todo mundo saber quem Qual você é o público que você escolher quer o atingir. público, escolher uma padaria para você tomar café, para você fazer relacionamento, para você fazer relacionamento com quem está ali, saber quem você é. Tem um monte de passo, que é o que a nossa empresa está fazendo. A gente está trazendo isso. E eu vejo isso pioneiro. A gente está trazendo tudo isso para uma pessoa que vai entrar no mercado para empreender, fala, vem para cá, viu? Que aqui você vai ter comunidade, você vai ter relacionamento, você vai ter networking, você pode pôr o seu infoproduto, você pode se apresentar por vídeo, você vai aprender a falar, você vai ter várias ferramentas para se desenvolver, mas nessa visão do coração. Você não vai desenvolver a pessoa para ela ser super, sei lá, aquilo que eu quis trazer. Você vai trazer consciência dela. Sim, você citou a Malu, Samuel, eu ia fazer a mesma coisa, porque a gente estava falando dessa questão da mudança, né? Surgiu esse assunto no nosso podcast com ela e a gente estava falando dessa questão da mudança do consumidor, né? Da evolução do consumidor em termos de consciência, de conhecimento, de informação. O número de pessoas oferecendo aquilo também é infinitamente maior, se você pensar nessa época que você citou, Selma. Então, hoje em dia, a venda é um processo de conquista, um processo de conexão com as pessoas. Uma conexão verdadeira, não é simplesmente mais uma questão de funil. Não estou falando que funil não serve, mas não está aí o pulo do gato, né? Mas aí, Selma, o seu caso é um caso ainda particular, eu acho. Porque se você vendia 20 anos atrás o negócio da paciente deitado na cama, eu achei maravilhoso. Hoje, você vende do mesmo jeito. Vende, porque ela continua fazendo a mesma conexão, coisa. Porque ela sabe se conectar verdadeiramente. E isso não está escrito em lugar nenhum. Isso é a vida. Ou você nasce com o talento, ou você vai ter que aprender ao longo da vida, treinando e fazer. E se conectar é uma coisa, se conectar verdadeiramente é outra. Nós já conhecemos ao longo do nosso caminho pessoas que sabem se conectar. Se conectar verdadeiramente está um pouco mais profundo do que isso. Não basta querer, você tem que ser, não é? Tem que sentir. Tem que sentir. Então você continua vendendo para qualquer paciente deitado, eu tenho certeza, por causa disso. Mas você vê essa parte da Malu, que eu te falei que eu conecto também, por causa da questão da imobiliária e tudo. Quando ela começou a vender, ela pegou um casal de velhinhos. Sim. Que começou a vender o sítio dele para fazer lá lotes, terrenos. E ele contou a história da vida dele com a esposa ali, do sítio, que era uma plantação de café aqui. Então, a gente vai descobrindo que essa verdade a pessoa vai se conectando. Hoje tem livro, hoje o corretor, não é só ele pegar o imóvel e vender, ele estuda aonde que está aquela propriedade, ou alguém que morou naquele apartamento, era uma pessoa tal, já fala até da decoração lá, do livro, né? Do Augusto Cury, falando, né, onde vai ser o quarto da criança, precisa ser não sei o quê, e vai embora, né? E o cara vai aprendendo. No final de tudo aprender a se conectar, aprender a falar com pessoas. Sim. Aí entra a questão de empatia, né? Empatia. Você falou histórias, aí não tem como não citar a Iris, que é a nossa gestora de marketing, e ela falou muito disso. Desse desejo dela de contar histórias das pessoas. Mas querer contar a história da pessoa não basta. Você precisa se conectar com a história dela. Exatamente. Porque empatia é isso, né? Empatia não é simplesmente eu me conectar naquela situação. Na verdade, é quase impossível me conectar com a situação em si, com a experiência em si. Mas eu posso me conectar com os sentimentos relacionados àquela experiência, né? E a Iris sabe fazer isso muito bem.
E a gente vê o quanto que isso impacta o resultado depois. E quando a gente fala de cliente, hoje em dia, de experiência de cliente, de conexão, de networking, de relacionamento, e como a gente pode trazer isso para dentro da equipe, passa por esse olhar. A liderança, do meu ponto de vista, ela é baseada em pouquíssimas características que a gente aprende de criança. Falar a verdade, tom de voz, é uma das coisas mais importantes para mim. Tom de voz certo, você resolve qualquer problema no mundo, a não ser quando as outras pessoas estão mal intencionadas. Verdade. Tirando isso, você resolve qualquer problema no mundo, cara. Tom de voz certo. Calma e paciência são os 2 superpoderes contra a ansiedade e a raiva. E evolução constante. Tem alguma coisa aqui que o seu pai ou sua mãe, quando você era criança, a pessoa que te criou não falou? Tem que ter calma, paciência, moleque, minha avó falava. Tem que ter paciência, com paciência, fé em Deus, tudo dá certo. De criança. Tem que estudar, minha tia falava, ó, tem que estudar todo dia. Então, assim, as pessoas em torno de mim sempre falaram essas coisas. Tem que falar a verdade. Verdade. E eu achei, o Wender, pegar um gancho aí da Iris, ela falou, e ela colocou algo que aconteceu comigo, é verdadeiro. Ela cutuca de uma tal forma, isso é um talento, que faz você olhar e falar da sua essência, que vem do pai e da mãe, da educação, da ambiência da sua infância, é claro, né? É aí que você vem. Só que todo mundo esconde. Eu não sei porquê, as pessoas mentem. E quando as pessoas vêm pro digital, é muito fácil você começar um produto na mentira. Mentira que eu falo é uma mentira falsa. Você vai tratar os outros, vai vender falso. Isso aqui é um copo e não é, sabe? Tipo assim, não. Ela passa uma coisa que ela não é. Não tem nada a ver com aquilo. E aquilo ali não conecta o produto, sabe? Às vezes perde muito tempo, gasta muito dinheiro, faz mentoria, faz um monte de coisa. E que é muito simples. É o que ela fez comigo ali, 3 perguntas, né? Que foi lá no Dia da Mulher lá. Que ela falou, de onde vem essa facilidade que você tem de falar com as pessoas, né? De conexão, que as pessoas brincam muito com você, que você tem muito contato. Fiquei pensando, falei, sei lá, acho que é do meu pai. Aí eu comecei a trazer um lado que eu nunca tinha falado. Assim, eu sei que que meu pai tinha essa facilidade, mas nunca foi tão profundo olhar para isso, né? E aquilo levou até eu ver o que realmente eu tenho que mudar. Ela nem sabe disso, não deu tempo de eu falar. Porque assim, eu chorei muito quando eu vi a entrevista, porque eu vi dentro do carro, indo pro restaurante, assim, falei, nossa, eu falando. E me mostrou, terapeuticamente, inclusive, onde eu tenho que mudar. Porque a gente traz pontos positivos e os onde pontos eu que tenho não são que mudar. tão legais. É né? muito legal tudo isso que ele me trouxe, mas dentro daquela fala que eu me vi, eu falei, poxa, eu preciso mudar isso aí. São coisas que eu vi que meu pai não teve sucesso. E é o que a gente Nesse falou talento é o que a gente teve. falou da consciência, né? A partir do momento que você enxerga, não tem como você andar para trás. Já enxergou. Então, é daqui para frente, né? Então, a consciência, quando ela vem, você... O Wender tem uma frase boa dessa em algum slide, né? Exatamente. É bem antiga, uma palestra que eu fiz lá no Sororidade, tinha uma frase que você que tinha me passado e que é relacionada a isso, né? A partir do momento que a gente expande a consciência para alguma coisa, não tem como a gente voltar. Porque onde que eu vi... Graças a Deus. Assim, a hora que eu vi eu contando do meu pai, tanto que meu pai conectou, teve até uma frase que eu falei que eu não sei da onde que surgiu aquilo de criança. Um caso que meu pai era famoso, que ele pegou mesmo, na época Tocantins era um estado, depois que virou Tocantins, que ele pegou uma terra de um amigo dele, ele tinha um outro cara aí famoso de fazendas, lá não sei na onde, e que ele tinha uma terra que ele queria vender, e essa terra era vizinha da outra. Nem sei se eu falei certo na hora que eu estava falando com ela, que é latifúndio, né? E ele conectou os dois, não tinha nada a ver. Então, foi assim, um troço perfeito. E quando eu coloquei aquilo que eu ouvi, eu falei, nossa, que talento. E
E meu pai foi embora daqui da Terra sem realizar o básico dos básicos, assim, sabe? Eu acho que ele faltou muita coisa nele e que eu me vi em mim. Então, é você desperdiçando um talento, não sei porquê, agora eu sei, eu estar ouvindo ali, assim, ali eu virei a chave também, para mim. Eu não faria, daquele dia em diante eu já estou diferente. Eu não faço mais o que eu estava fazendo, sabe, em relação a Porque isso acontece muito dentro conexão. do empreendedorismo, né? A pessoa, ela tem um talento e ela não sabe monetizar e aproveitar daquele talento. Então, aquilo é tão natural para ela que ela não valoriza, né? Ela faz aquilo de uma forma tão tranquila, né? Que ela não valoriza aquilo. Não, e aquilo você só traz pessoas para você, para o seu campo, que quer aquilo, só. A pessoa é extremamente clara. Você é imã, você é mas boa, a né? pessoa é extremamente clara. Ela veio ali para aquilo. Você que ainda é infantil de achar que não. E aí você perde, né? Perde, mas assim, você não usa o seu tempo com qualidade. Você não usa o seu dom que Deus te deu. Você perde o seu pra tempo te trazer precioso, resultado. Exatamente, para sua vida, pra você viver bem. Nesse caso, você quer falar alguma coisa? Eu queria voltar só um pouquinho, né? Que a gente tá falando de conexão, falando de relações e falamos de empatia, né? Eu estudei bastante de empatia nos últimos anos e uma forma, assim, todo mundo fala, empatia é você se colocar no lugar do outro, né? Empatia é você se colocar no lugar do outro. E muitas vezes, né, esses estudos que eu vi, ele trazia que, cara, tudo bem, você se colocar no lugar do outro, mas a gente consegue fazer isso? Isso é utópico, entendeu? A gente não consegue fazer isso. Então, na verdade, a forma da gente colocar a empatia para jogo, a gente colocar a empatia em ação, é a escuta. Que a gente fala muito sobre isso há muitos anos, né? E quando a gente fala de escuta, a gente não tá falando de eu estar aqui e tá... Ah, beleza, tô aqui ouvindo, né? Não, tá falando de você, cara, prestar atenção, de você querer mergulhar naquilo que a pessoa tá falando pra você, interesse, resposta também, porque você escutar não é só ficar ali quietinho, não, é você saber interagir, você saber se colocar, saber trocar com aquela pessoa, né? Então, essa questão da empatia ficou muito forte em mim quando eu estudei, porque realmente as pessoas não sabem pegar a empatia que ela diz que ela tem e colocar a serviço do outro, né? Na grande maioria dos casos, isso é muito desafiador. Né? Porque pensa que nós, nesse momento, na hora que um está falando, é muito natural do nosso cérebro ensaiar a nossa fala seguinte. Você tem que se policiar e voltar. Sim. É verdade. Porque você fala, nossa, isso aí é legal que a Fer falou, eu preciso falar tal coisa. Na hora que eu vim pro meu tal coisa aqui, eu já perdi boa parte do que ela falou em seguida. Né? E se controlar para absorver isso que ela está falando, interpretar e aí sim poder me posicionar em seguida, é escutar de verdade. Eu sinceramente, eu acho que eu sei o que é escutar, deve fazer menos de um ano. Mas eu também. A minha forma de ser um bom ouvinte sempre foi não interromper. Tanto que eu tenho uma dificuldade enorme com esse negócio de interrupção. Eu tenho dificuldade de interromper e, cara, quando me interrompe, eu tenho vontade de jogar as coisas. E você me ensinou, principalmente eu. Eu aprendi tanto que quando eu tô com você, alguém vai interromper, eu faço assim. Deixa ele falar, a Fernanda também. Deixa ele falar. Mas assim, a gente não é bem assim. Não é, porque a gente sabe que você respeita. Até você fala, escutar você quer até o fim a pessoa. Não, ainda você fala assim, você quer falar alguma coisa? Né? Tipo, ele tá te interrompendo, mas você quer falar alguma coisa. Mas, poxa, já atrapalhou, né? Sim, mas quando eu estudei sobre escuta, é claro que tipo interromper um raciocínio. Nós estamos numa disputa aqui no microfone, é assim, porque todo mundo quer falar um pouquinho. Fala aí, vai. Pera, deixa eu retomar aí, aqui. Viu? Não, agora vai você. Tá, eu ia falar de interrupção, que é aquele lance assim, né? É uma faca de dois gumes, na verdade. Porque escutar não é simplesmente ficar calado
balançando a cabeça. Eu posso... Quantas vezes a pessoa tá falando aqui, eu já tô longe, não tô escutando, só tô quieto. Né? Escutar o que a Fer falou, você absorver, interpretar. E aí, se for necessário um posicionamento naquele momento, você intervém. Outra coisa é você não deixar a pessoa desdobrar o raciocínio dela. Porque se dentro de uma conversa você interrompe muitas vezes, o nível de raciocínio da pessoa vai lá embaixo. Você esquece, cara. O seu cérebro se perde. Então, se você interrompe, você pode ter certeza. Aquela pessoa está colocando muito menos da capacidade dela naquilo lá. Sim. Então, escutar é uma prática. Para você entender a hora que você vem, para contribuir, sair fora, terminar de ouvir, contribuir, sair fora. Não é nem uma coisa nem outra, não é nem interromper toda hora, mas também não é só ficar quieto balançando a cabeça. Concordo. Maturana trazia muito sobre isso, né? Que a gente precisa, pra gente conseguir despertar nossa inteligência, a gente precisa falar, né? Se a gente não tem esse espaço para falar e se o outro não tá ali disposto a ouvir, a gente não consegue despertar todo esse potencial que está dentro de nós, né? Então, acho que o diálogo é isso, né? Por exemplo, você está falando algo, aquela pessoa que fala, não tem uma respiração, não olha e fala. Ela teria que estar falando, em um determinado momento olhou, viu que você está ansioso para falar. Wender, você quer falar alguma coisa? Você gostaria de contribuir? Aí o Wender contribui. Aí ele volta a bola para mim. Aí eu continuo, né? Porque senão você também começa... E como tudo que a gente falou aqui, é um exercício. É um exercício. Né? É um exercício diário. Primeiro, desperta a consciência de que isso é importante para você começar a reparar nisso, porque é um exercício. Né? Não tem como falar assim, não, nunca mais vou fazer isso. Né? Você vai, a cada dia, evoluindo tudo um pouquinho. É prática, né? É igual falar em público, surgiu várias vezes nos nossos últimos podcasts essa questão, falar em público, da oratória, não sei o quê. Cara, como que aprende, melhora falar em público? Indo lá e falando. Sim. Mas uma coisa é ir lá e falar, outra coisa é você se preparar antes. Eu faço o mesmo treinamento milhares de vezes. No próximo eu vou lá e reviso. Eu tenho esse negócio, sabe? Tipo, parece que eu vou esquecer, então eu vou lá e me preparo tudo de novo. Mas eu acho que isso facilita tanto a tua vida, porque isso te traz confiança para aquele momento que você tá falando. Segurança, com certeza. Se você tá meio perdido, a gente tava falando com isso esses dias, né, Fê? Você tá meio perdido, você pega alguém lá na plateia que tá com uma cara meio estranha, aquilo te desconcentra. Sabe, às vezes a pessoa nem tá com uma cara estranha pra você, ela tá com problema, ou ela tá pensando em outra coisa, ou ela tá com a cara estranha mesmo pra você, não importa. Agora, você tá seguro, você tá preparado e tal, cara, você passa pela pessoa da cara estranha, não tá nem aí pra ela. Você Sim. continua o seu raciocínio, você sabe o que você tá passando, sabe? Então, eu acho que tem essa questão, né? É a preparação e a prática. Elas andam juntas ali em qualquer coisa que você vai fazer. Perfeito. E eu acho que eu sou um case nisso, né? Primeira vez que eu comecei a colocar a cara na rede social e mais pela empresa mesmo, né? Porque minha vontade de ficar colocando minha cara lá e contando minhas coisas era nula. Mas, beleza, isso é importante para a empresa, isso é importante para o meu posicionamento, né? E eu realmente estava em outro nível de consciência, porque hoje eu não acho mais que isso é importante, eu acho que sem isso não existe, né? Então, naquela época a gente começou a gravar e aí convidei minha mãe pra gente fazer o Conectadas e a gente começou a gravar vídeos que pra gente era um treinamento. Cara, eu preciso treinar isso aqui de alguma forma. Ficar falando direto nos stories não é simples assim, né? Você acordou um belo dia, eu vou falar nos stories. Não, também é um treino. Mas gravar com a câmera, que depois você consegue cortar, você consegue editar, você pode gravar outras vezes, era muito mais fácil. E aí comecei a fazer o Conectadas por conta disso, né? E me trouxe, cara, eu acho que mudou tudo. Porque facilitou demais com que depois eu fosse pros stories, facilitou demais. Imagina, mudou tudo. Imagina o que ela falou, Wender. Ela falou assim, comecei o treinamento do Conectadas com a minha mãe. Imagina quem foi treinada. Quem?
Primeiro vídeo, tá lá na minha rede. Primeiro vídeo. É verdade. Nós sentamos no sofá, meio na pandemia, lá na casa de vocês. Aí posicionou tudo. Aí ela falou que já tinha começado. Aí eu comecei a falar, então, Fer, você acha que tá bom assim? Ela falou, mãe, já começou. Eu falei, já tá gravando. E ela deixou. Eu falei, você vai deixar? Falou, vai, mãe, continua. Achando que ela ia cortar, sei lá, nem sabia. Mas esse era um ponto do Conectadas, fazia parte do meu treinamento. Eu queria que fosse eu queria que fosse espontâneo. Porque assim, toda hora a gente passa por esses desafios na vida. Né? Se você tá no evento, a pessoa te dá um microfone. Ou você chega no evento e tem que falar a abertura do evento. Né? É cada situação que eu queria treinar mesmo. Mas os nossos vídeos foram muito comentados. Como o primeiro... E fez sucesso, né? Foi muito legal. Minha tia falou assim, nossa, eu fico esperando domingo pra assistir ela. Ela tinha um programa. Que era muito engraçado. Aquelas lives que eu fazia também, eu acho que eu vou voltar, viu? Aquela live com aquele rapaz lá, se ele me ver aqui, ele vai lembrar de mim. Lá de Campinas. Muito legal. Tadinho, gente. Eu peguei e fui mexer num negócio pra pôr filtro. Sim. Eu errei. E aí o negócio começou a passar passarinho em cima da cabeça dele, um monte de coisa, e ele vendo. A Camila começou a... Não, ele foi muito... Ele foi muito centrado. Aí eu peguei e falei, socorro! A minha mãe pedindo socorro pela casa, com a live ligada. Foi filmando a casa. Eu entrei dentro do quarto da Isabela. Isabela falou assim, mãe, pelo amor de Deus, abaixa isso. Ela de pijama, eu, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela pegou, abaixou assim. Depois desliguei tudo, voltei e falou, Selma, fica tranquila. Tá na pandemia, tudo ninguém bem. sabia fazer eu nada. Eu não ligo, eu não saio do meu esquema. Eu tava vendo, mas continuei falando, tá tudo Perfeito. bem. Aí eu peguei um aprendizado. Falei, ele tá certo, errei. É tudo aprendizado, ninguém sabia nem usar Zoom naquela época. Gente, pra finalizar, eu queria falar um pouquinho da plataforma, da nossa comunidade, que nós vamos lançar. Maravilha. Então, queria falar um pouquinho do produto, depois, se vocês também quiserem complementar do que ele vai ser importante para as mulheres empreendedoras, empresárias. Então, tem algum tempo assim que a gente também veio estudando sobre comunidade, né? E que tá tudo a ver com a ambiência, de você estar num ambiente com pessoas que queiram o mesmo que você, né? Então, a importância da gente ter essa conexão com outras mulheres, com pares, para que você possa se inspirar, possa evoluir, possa trocar. E quando a gente pensa em comunidade, é isso, né? É mais do que você estar ali para vender para aquelas pessoas e falar sobre o seu produto e falar sobre o seu serviço. É para você ter ali mulheres que querem as mesmas coisas que você, que têm a mesma ambição que você, que enxergaram o potencial delas, que querem mais, e você poder trocar. E você poder entender o que está acontecendo no mercado, inclusive com pessoas da mesma área que você, né? Porque isso ainda é um assunto complicado de se falar, né? Quando você vê alguém da mesma área que você torce o nariz, né? E, na verdade, essa pessoa, ela pode dividir muito do que está acontecendo na empresa dela com você, vocês aprenderem. Dizem que no topo não tem concorrência, né? Então, se a gente olhar para isso, a gente começa a perceber que quando a gente está torcendo o nariz para o outro, é porque a gente está com uma mentalidade muito pequena, né? Muito pequena. Então, se no topo não tem concorrência, acho que quando você chegar lá, você quer ajudar a outra pessoa a chegar lá também, é importante a gente se posicionar assim desde o começo. Então, a comunidade, ela vem para isso, para que a gente tenha mulheres ali dentro se inspirando, se desenvolvendo, porque é a partir disso que ela vai conseguir chegar naquilo que ela mais quer, que é vender, né? Que é estar pronta, com o produto pronto, com o posicionamento pronto, com a mente pronta para atingir aquilo que ela tanto deseja. Perfeito. É um ambiente onde a gente vai conseguir ajudar as pessoas a olharem para o ponto certo na hora certa. E ela poder, a partir daí, extrair o máximo potencial daquele ambiente. É o que nós falamos do network, né? O ambiente existe. Nós vamos ajudá-la a tirar o máximo potencial desse ambiente que existe.
Não vejo a hora. Eu Também tô ansiosa. Porque o que acontece? Isso tudo que vocês falaram é a possibilidade das pessoas estarem ali do mundo inteiro, né, Wender? Não tem fronteira. Sim. E a gente já viu que o mercado está ansioso por isso. Isso quando a Fer coloca dos campos de atuação afins e iguais, eu já vi conexão acontecer do Brasil com uma portuguesa lá numa cidadezinha perto de Porto, que ela trabalha com tecelagem de tecidos e essa aqui precisando daquele produto. Então, quantas conexões maravilhosas que a gente faz dentro de uma ambiência estruturada, né? Promovendo essas conexões. Eu não vejo a hora também, gente. De verdade. Nossa. Despertar a consciência. Eu falo, tem 2 anos. Estamos internacionalizando. Tá tudo ali parado esperando para chegar com a gente nesse momento. As coisas acontecem na hora que tem que acontecer também, né? Exatamente. Na hora que a gente está pronto para aquilo. Exato. E vamos despertar a consciência de todo mundo pro poder dessa ambiência. Pro poder da ambiência. Acho que as pessoas não têm noção do poder da ambiência e do poder dessa troca. Que está muito, mas muito além de venda, né? Essa questão da plataforma digital também, ela traz ainda esse nível de consciência. A pessoa não sabe quando a gente fala da plataforma digital. Eu sinto que ela está sempre buscando, comparando. É tipo uma IAD? Não. É tipo o Hotmart? Não. Ali eu tenho uma figura para explicar que a plataforma é uma plataforma viva. Lá nós vamos ter engajamento, lá nós vamos ter atividades onde vai rolar network. Ali você pode se comunicar com as pessoas dali. Você consegue explicar melhor isso, Fer? Que eu acho que isso é o nosso diferencial. Sim. Né? Isso que põe brilho nos olhos, mas que as pessoas ainda nem acreditam. Você está falando daquilo, sabe? Ainda é algo muito novo mesmo, né? Esse é um aplicativo que a gente vai lançar, que é uma comunidade. É um aplicativo que é uma comunidade. Então, ali dentro, é claro que a gente tem os rituais que são ao vivo, que a gente vai poder fazer networking, que a gente vai levar aulas, que a gente tem esse momento ao vivo das trocas, mas ele funciona como uma rede social. Então, ali a gente tem uma timeline, a gente tem espaço para essas pessoas interagirem, a gente tem áreas diferentes ali dentro desse aplicativo, que ela pode colocar as conquistas dela, e aí eu não vou contar aqui cada detalhe dessas áreas, porque vai ser novidade, então só vou deixar o spoiler de que a gente tem várias áreas ali dentro desse aplicativo para que elas possam interagir, para que elas possam evoluir, para que elas possam se desenvolver. Tem dentro do aplicativo aulas gravadas também, mas é uma parte pequena, é um detalhe dentro da plataforma. Não é uma plataforma parecida com essas que existem no mercado de aulas, né, de aulas gravadas. Não é isso. É realmente uma comunidade. E para ser uma comunidade, para quem não sabe o que é uma comunidade, para ser uma comunidade, para você falar que o seu produto tem uma comunidade, precisa existir trocas. Comunidade não é um espaço onde tem uma pessoa levando conteúdo, onde tem uma pessoa apresentando algo. Comunidade, aquelas pessoas precisam ter espaço de fala, precisam ter espaço de troca. Isso denomina que aquele produto é uma comunidade. Então, é isso que a gente vai ter e a gente realmente quer trazer mulheres do mundo todo para interagir dentro desse espaço. E conta pra gente agora quando que vai estar, que a ansiedade aqui, né? Estar já, de fato, a gente podendo falar sobre tudo isso, fazer o lançamento e tudo. Nós vamos começar já no final de abril um processo de apresentação desses produtos, de apresentação da marca, do instituto, e nós iniciamos, de fato, a abertura desse produto na primeira quinzena de junho. Perfeito. Tô louca pra chegar aí. Eu também, super ansiosa, eu tenho certeza que vai ser muito especial a gente estar nesse espaço com tantas mulheres. Perfeito, pessoal. Eu amei nosso podcast. Eu também amei. Adorei, não sei nem quanto deu.
Wilson. A gente tá adorando. A gente A gente vai ficar aqui pra sempre. A gente tá adorando, estourou né, o tempo. A gente está querendo o podcast, Wilson, com você. Eu acho que vale a pena a gente também deixar registrado aqui nosso agradecimento ao Wilson, Web Rádio 16, aqui em Ribeirão, na Avenida Itatiaia, pela recepção, pela qualidade do serviço. Educação, gentileza. Se a gente falou de experiência do cliente, de atendimento, de qualidade técnica e tal, eles têm tudo isso. Ó, eles já estão Então, me convidando para ir pro rádio, viu? Aí, pronto, tá vendo? Pro rádio também. Sua cara. Então eu queria muito agradecer ao Wilson e a Adriana que estiveram aqui com a gente, né, durante todos esses podcasts que nós realizamos. Foi fantástico. Então, e agora eles estão iniciando um espaço em São Paulo também, né? Então, em Franca. Pra galera que está em São Paulo, isso é top. Gratidão. Fica aqui o nosso muito obrigada, então. Obrigado, pessoal. Valeu. Até.